Memória na TV recebe com muita alegria a intelectual do Grande ABC. A poeta, a escritora, a memorialista, a historiadora Dalila Teles Veras. A Dalila veio para conversar sobre os 28 anos do Alfarrabe, mas nós temos muita coisa para conversar. Dalila, demais. Obrigado de você aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço estar aqui com um velho companheiro de lutas pela memória, pela preservação da memória. É um grande prazer estar aqui, Ademir. Muito obrigada. Dalila, a gente começa por onde? Pela Ilha da Madeira, pelo Livre Espaço, pelo GIPEM. Olha só. Se você começar pela Ilha da Madeira, mais de 70 anos depois, a gente vai ficar aqui uns 3 dias. Nossa. Quer dizer, é interessante, né? A portuguesinha, que não tem mais nenhum sotaque lusitano, né? Descobriu Santo André, descobriu o Grande ABC. O ABC foi descoberto através do amor, né? Ou seja, antes pelo trabalho. Eu já trabalhava em São Bernardo, numa indústria gamer Na Rotary? É a Rotary, é na Avenida Rotary. Você trabalhou na gamer? Trabalhei durante 10 anos, quase 11 anos. Como é que você chegava na gamer? E eu vinha ou com o meu próprio carro ou com o ônibus da empresa. A empresa trazia os ônibus lá da Estação da Luz, em São Paulo. Eu morava em Santana. E então, por essa época, eu fiz um curso em São Paulo e conheci meu marido, que é meu marido atual, Valdecírio Teles Veras, e com quem eu vivo há 48 anos, tive 3 filhas e agora temos 5 netos, perdão. E então, quando nos casamos, não havia como nós dois continuarmos morando em São Paulo e trabalharmos aqui. É porque ele advogava aqui. Ele já advogava com Antônio Posidônio de São Paulo, ele já era sócio. Valdecírio, grande abraço, rapaz. Eu quero que você venha aqui também conversar com a gente. Do saudoso Antônio Posidônio de São Paulo. A gente fala do Posidônio, do Maurício Soares, né? Maurício Soares, era aquela turma. Domir Pazianotto, exatamente. Não eram esses? Sim, Pazianotto, que virou ministro depois e tal. Do ABC saiu muita gente aí de nível nacional, né? A gente fala, né, aqui do Diário do Grande ABC saíram grandes nomes do jornalismo brasileiro, né? Mas não é só isso, quer dizer... Do próprio Diário do Grande ABC saiu muita gente boa. Aí se você pegar assim, campo jurídico, tem uma porção. A parte técnica da engenharia, tem gente que trabalhou nessas indústrias que... A tragédia é que o ABC não se dá conta disso, infelizmente. Os valores nossos, né? E aí o mérito seu de o tempo todo tentar e lembrar da nossa história, porque a impressão que se tem é que isto aqui é um território de ninguém, que não aconteceu nada, as pessoas não sabem de nada. E nós temos uma riqueza impressionante, né? 2 nomes nessa nossa área né? O Zé de Souza Martins e o Zé Armando. Sim. Quer dizer, o Zé Armando, ele não era daqui, não nasceu aqui, mas ele fala com tanto carinho do ABC. Sim. Teve que seguir para São Paulo, senão, mas ele não esquece o ABC. Mas ele fez história. O Martins nasceu em São Caetano, morou em Goianazes. E nós temos também o Luiz Roberto Alves, professor. Luiz Roberto Alves, o Martins eu estou cansado de convidar, mas ele está com problemas. De locomoção também. Mas Luiz Roberto, vem aqui. Zé Armando, vem aqui. O espaço é de vocês. Já estamos fazendo pauta, né? Já. E a Dalila? Dalila, eu lembro tantas coisas assim, né? GIPEM, né? Grupo Independente de Pesquisadores. Independente mesmo. Independente mesmo. Eu me lembro das nossas brigas, você foi um que defendeu também comigo o fato de não nos tornarmos juridicamente uma entidade. Não precisa. Não precisava. Ele funcionava muito bem da forma como ele funcionou. Independente, mas cobrávamos muito, né? Cobrávamos das prefeituras, políticas públicas para a preservação da memória. Eu sempre cito o GIPEM como um coletivo com o qual eu aprendi bastante, aprendi muito mesmo. Todos nós aprendemos, né? Foi muito bom, Se hoje o Congresso de História, com trancos e barrancos, né, chega a sua O mérito é todo do GIPEM. Muitos membros seguem
pesquisando e participando do congresso. Isso é uma maravilha. Você está naquela foto célebre do primeiro congresso? Estou. Tirada lá no museu. Uma cabecinha pequenininha lá no meio, assim, E nós estamos mostrando essa foto agora. Né? O Celso Daniel sentado na frente, sim, ao lado do Pasqualino. É o ABC inteiro representado. Todo. Pessoal do consórcio, vocês estão fazendo municípios. o 15º Congresso, vai ser agora em maio, no final de maio, no Teatro Municipal. Façam a foto coletiva. Não deixe de fazer essa foto. Aquilo é documento. E foi interessante, Dalila. Não temos mais feito isso. Então, às vezes faz, às vezes não faz. Sabe por quê? Porque ali era muito pequeno, o pessoal estava todo junto. O problema é que o Congresso agora, como tem 2, 3 dias, ou às vezes 4, vai se dispersando. Você não consegue pegar todos no mesmo dia. É uma pena. Aquilo lá, era um momento de grande expectativas, né? Nem se falava primeiro congresso, era o congresso. Era um congresso. Acabou, ele virou primeiro congresso depois. Eu acho que sim, né? Ô, Dalila, que legal. Você está lá então, né? Estou lá. Ainda outro dia eu olhei essa foto e me vi lá. Eu sou pequenininha, se eu estou lá no meio, só eu me enxergo. Interessante, aquele dia foi uma manhã. O congresso não havia começado. Né? O congresso iria começar. Então a gente teve a ideia de reunir o pessoal para essa foto, né? Isso aí foi ótimo. Aí a gente combinou com o Diário para mandar um fotógrafo e tal, né? Mandamos release. O Diário, por algum motivo, não mandou fotógrafo. Não tinha. Quem fez aquela foto? Roberto Rodrigues, do Jornal da Tarde, hoje saudoso. Olha, Roberto. Ele faleceu. Não me lembrava irmão disso. da Alzira Rodrigues. Eu sei, eu me lembro. Né? E ele foi. E falei, nós somos Aquela é uma foto histórica, ele tá arrumou todo mundo a foto ali. pra gente, né? E a gente está sempre citando sempre o Roberto lembrando. Eu volto e Rodrigues, meia vejo né? essa foto lá com você. Que muito legal. Bom. Tá, Lili, então o GPEM, ele cumpriu o seu objetivo, mas a gente dependeria mais de pensa. Eu lembro que no último congresso, vocês sentadinhos lá embaixo de uma escada, lá conversando. Em né? Rio Grande da Serra. Tentamos, a gente tenta. Mas veja, eu não acredito em que essas coisas, esses grupos, como o Livre Espaço, que durou 11 anos e que eu fui uma das fundadoras, o GIPEM, o Fórum Permanente de Cultura, que eu coordenei durante 10 anos. E alguém me perguntou esses dias, que é a temporada das entrevistas, alguém me perguntou se eu não tinha vontade de reeditar o Fórum. Não acredito. A história é cíclica. Aquele momento se prestava àquele grupo, ou aquele grupo se prestava àquele momento. Então, o que a gente precisa é incentivar de todas as maneiras que novos grupos, com novas pessoas mais jovens, eu já estou na reta final, né? Não sei, essa reta final... Eu vou te interromper. Ó, se a gente tem um memorialista chamado João Gava, de 106 anos, que agora em abril faz 107, nós somos jovens. Sim, mas ele é um pouquinho mas ele é uma experiente. exceção absoluta. Eu não tenho essa ilusão, nem quero viver tanto. Mas, de qualquer maneira, a energia não é a mesma. E é preciso que isso seja renovado. Nós fizemos o nosso papel. Eu estou há 40 anos no ativismo, como você e tantos outros. Dalila, né? Você falou dos 11 anos do Livre Espaço. Conta para essa nova geração o que foi o Livre Espaço. Olha... Para começar, um nome maravilhoso. Né? Livre Espaço, tudo junto, uma palavra Livre só. Espaço. Livre Espaço. E o Livre Espaço foi um grupo de poetas fundado em 1983, quando o Brasil ensaiava para a redemocratização, né? E havia uma certa euforia aqui no ABC. Havia grupos de teatro dentro dos sindicatos metalúrgicos. Forja. O Grupo Forja. E havia muita coisa. E um grupo se reunia, liderado pelo Denil Tucci e outras pessoas, de São Caetano e tal, reunia-se para discutir coisas. Não tinha internet. Então a gente se reunia em qualquer lugar, no sindicato, não sei aonde. E numa dessas reuniões apareceu um rapaz que estava abrindo um bar, um café-piano, ele chamava, chamado Livre Espaço, na Rua das Bandeiras, em Santo André. E nos convidou. Quem são os poetas aqui? Aí tinha lá uns 8 poetas, e apareceram mais depois e tal.
olha, eu gostaria de fazer algo diferente. Ele tocava piano e, claro que não deu certo. Um artista tentar levar um bar adiante não durou... Se ele abrisse uma pastelaria, dava certo. não deu. Então, nós fomos ler poemas. Nós fizemos era para ser 15 dias, livre espaço de poesia, levamos o nome da coisa e colocávamos poemas nas paredes, diziam, e aquilo funcionou tão bem que ele pediu para a gente ficar mais 15 dias. Ficamos todo o mês de abril de 1983 no Café Livre Espaço, e nesse meio tempo havia lá o diretor do SENAC, que nos convidou para fazermos algo parecido no SENAC para os estudantes e os visitantes do SENAC. Fizemos a primeira livre espaço de poesia fora dali e foi um sucesso. Milhares de estudantes foram ver, nós fizemos monitoria e tal, e estava fundado o grupo, um grupo que também nunca foi registrado e durou exatamente 11 anos. Esse acervo hoje, composto de milhares de documentos, relatórios dos professores dizendo o que acontecia com a ida dos poetas às escolas. Dentro de sala de aula a gente falava de poesia, a gente queria fazer leitores de poesia. E então o Livre Espaço foi caminhando assim, nós tínhamos professores, pessoas de idades diferentes, de origens diferentes. O grupo começou com 16 elementos, terminou com 6, claro, depois de 11 anos, isso é natural, porque publicou diversas antologias, 5 se não me engano, realizamos inúmeras semanas culturais no Paço Municipal de Santo André, nunca contamos com um tostão do poder público, com exceção dos convidados dessa semana que a prefeitura bancava um pequeno cachê, mas para nós nunca. Mas de qualquer forma, esse livro está contado numa história, essa história está contada num livro chamado Livre Espaço, 1983-1994, Seduzir para a Poesia. Tudo que nós fizemos foi tentar seduzir os leitores para a poesia. Esse arquivo hoje está abrigado num departamento recém-criado na Universidade Federal do ABC, que já digitalizou, já higienizou e já está lá à disposição de pesquisadores. Livre Espaço cumpriu sua missão. Com certeza, não tenho dúvida. Ele antecedeu o Alfarrábio? Quase. Ele estava... O Alfarrábio foi inaugurado em fevereiro. Aliás, outro nome fantástico, Alfarrábio com PH. Todo mundo até hoje me pergunta, exatamente por ser com PH. PH foi uma forma de estilizar, de fazer um nome fantasia. Que legal, que legal. E pegou. O nosso diretor de redação, o Evaldo Novellini, antes de assumir, porque assumir o diretor não dá para fazer mais nada. Isso é verdade. Ele é subdiretor, ele criou a seção Alfarrábio. Que eu falo para ele, volta com Alfarrábio. Pois é. Eu lembro dessa coluna. Sim. Veja, em 92, quando abrimos o Alfarrábio, o Livre Espaço ainda se reunia e estava publicando o último número da revista Livre Espaço. E esse último número da revista ganhou o prêmio APCA, um prêmio importante de São Paulo. E ele veio, no dia que nós recebemos, eu usei a palavra para dizer que ele veio póstumo. O Livre Espaço não estava mais se reunindo. Porque já tínhamos cumprido o nosso papel durante 11 anos, de animadores culturais, de seduzir para a poesia, como eu disse, em todas as escolas públicas de Santo André e algumas de outras cidades. Então, o Livre Espaço teve a sua história, que está contada nesse livro, e agora com os documentos à disposição de pesquisadores. Na universidade. E o Alfarrábio? Aí o Alfarrábio... Aí foi mais particular, que aberto para o mundo? O Alfarrábio é da Lila. Não é mais da Lila, porque ninguém faz aquilo. Da Lila, Maninha... A Maninha, sobretudo a Luzia Maninha, que é minha cunhada, e é meu braço direito, eu nem diria braço, ela é metade, né? Então ela
ela me ajuda desde o início, mas nos últimos anos ela assumiu muitas coisas que por falta de energia mesmo eu não consigo mais fazer. Depois que tudo ficou informatizado, depois que aí fica tudo mais complicado. Um computador quebra e eu, Luzia Maninha, corre aqui, lá vem ela, conserta, ela faz tudo. Eu digo que ela é a nossa factotum, né? Sem ela eu já teria fechado o Alfarrábio. Mas ele realmente nasceu de um sonho vivenciado durante a existência do Grupo Livre Espaço. Nós tínhamos enormes dificuldades de encontrar espaço para nos reunirmos. Então, o que acontece? A gente sonhava em ter um local onde a gente pudesse chegar e fazer reunião a qualquer hora. Porque nos espaços públicos tudo é limitado, né? Você pode se reunir numa biblioteca desse, que você vá naquele horário, não pode fazer barulho, essas coisas, né? Então, eu na época, eu tinha deixado de trabalhar na indústria, eu trabalhei durante vários anos na indústria automobilística. Você era secretária? Eu era secretária. Na época que eu saí, eu era secretária do diretor de marketing e vendas em geral, né? Então, eu tinha um ótimo cargo, mas eu não queria mais aquilo para mim. Minhas filhas nasceram e eu não queria ficar trancada numa empresa durante tantas horas, eu queria fazer outra coisa. Aí eu tive 3 filhas em 3 anos e tal, dei uma parada com tudo, com tudo não. Eu continuei uma grande leitora, porque ler eu não posso deixar, nem que seja trancadinha num quartinho assim. E quando as minhas filhas já estavam maiorzinhas, eu falei, eu quero fazer alguma coisa, algum trabalho, mas que me dê prazer. Aí surgiu uma casinha operária dos anos 50, ao lado do apartamento onde eu vivia, no Jardim Bela Vista, em Santo André, e estava à venda. E eu não sei por que me veio aquela ideia, puxa, se desse para a gente comprar aquilo, eu montava uma livrariazinha, alguma coisa, um sonho maluco, né? Mas deu certo, deu certo. Os donos haviam falecido, os filhos queriam vender a casinha, era um preço, na época, acessível. Hoje o bairro ficou muito valorizado, seria quase impossível. E aí compramos, fizemos uma pequena reforma e nasceu o Livre Espaço. O Livre Espaço, perdão, estava falando do Livre Espaço, eu sempre confundo os dois, porque foram coisas muito marcantes na minha vida. Quase sinônimos. Exatamente. E aí nós pensamos, a Luzia já naquela época me ajudou muito a pensar nisso, meu marido foi um grande incentivador, e a gente pensou o seguinte, vamos fazer uma livraria de livros usados, porque eu queria trabalhar com algo que eu entendo e gosto. Então, livraria de livros novos, eu não ia concorrer com as mega livrarias. Na época nem tinha mega livrarias, eram livrarias maiores, tinha a Siciliano, que não existe mais, a Saraiva, enfim. E eu falei, não, eu vou trabalhar, eu sempre fui uma grande frequentadora de sebos, eu quero trabalhar com livros usados. E a ideia era que esta livraria autossustentasse o espaço cultural, porque ele já nasceu com essa vocação. Depois fizemos uma grande reforma em 2002, ampliamos, existe uma sala grande para atividades, enfim, né? Mas aí foi nascendo e a gente foi caminhando, fazendo coisas, e ele está completando 28 anos agora. E as pessoas, os convidados que passaram pelo Alfarrábio, eu lembro de Zélia Gattai, por exemplo. Exatamente. Mas quanta gente... Da região que eu conheça, pensadores, pessoas que fazem algum tipo de atividade cultural, acho que passaram pelo Alfarrábio, a grande maioria. Eu fico olhando, nós temos um acervo riquíssimo de fotos, que também a grande maioria, principalmente de uns anos para cá, agora são digitais, né? Mas é de autoria da Luzia, que é uma ótima fotógrafa, e a gente tem um registro. Dá uma tristeza enorme quando eu abro aquilo, porque eu tenho impresso, reveladas na época, as fotos, e eu olho aquilo e eu vou fazendo um inventário dos que já se foram, e foi muita gente, muita gente. Felizmente, a gente renovou algumas coisas. Há companheiros hoje bem mais jovens que nos ajudam, e isso é muito bom saber. Mas eu publiquei, nos primeiros 12 anos do Alfarrábio,
eu e a Maninha escrevemos um livro chamado Alfarrábio, 12 anos, uma história em curso, que você conhece. Ali nós listamos mais de 500 atividades, data, local, claro, todas no Alfarrábio, mas data com todas as pessoas que participaram, e um pequeno texto sobre aquela atividade. Deu um trabalho danado, nós trabalhamos durante dois anos naquele livro, e ele saiu quando nós completamos o 12º, já quase 13º E agora 28? Agora 28. Nossa. Temos mais uma grande parte dessa história que já está toda registrada, porque hoje é mais fácil, nós temos os meios para armazenar muito mais. Na época não, a gente ia pesquisar fotografia, ia pesquisar isso, papelzinho, tal. Agora tudo está mais fácil, digitalizado, é mais fácil. Quem sabe um dia a gente publica a segunda parte da história. Isso mesmo. Uma das iniciativas do Alfarrábio foram os diários, né? Também. Da virada do milênio. Da virada. Em 1999, com a participação de grandes por caras, iniciativa do Antônio Posidoni, a ideia foi dele, de que havia um grupo de escritores, cerca de 30 escritores que se reuniam no Alfarrábio, e escritores em movimento, eu dava esse nome a essas pessoas. Escritores em movimento. E esses escritores somavam cerca de 30 pessoas. E ele fez esse desafio ao grupo, dizendo o seguinte: vamos dicionarizar este ano da virada do milênio, cada um faz o seu, e teve algumas regras. O ABC tinha que entrar nisso, a gente tinha que relatar o que estava acontecendo aqui, né? E eu cheguei a publicar 5 volumes, mas ainda teríamos uns 3 para publicar, não tive fôlego para isso. Quem sabe algum dia a gente acha um patrocinador, isso não envelhece, isso é história. Não, pelo contrário, valoriza ainda mais. E Dalila, você continuou fazendo diário? Sim, eu sou compulsiva. Eu gosto de registrar os meus dias, porque aquilo é a minha memória. A minha memória física, ela já não armazena tantas coisas. O tempo é muito veloz e o diário é uma maneira de eu registrar o meu tempo. Mas esses diários são para mim. Eu publiquei 2, esse de 99 e publiquei Diuturnos, que eu achei interessante publicar porque é um diário do ano 2000. Esse diário, eu quis torná-lo uma peça literária. Então eu retirei todos os nomes, eles estão todos ali, as pessoas que originaram aquele texto estão ali. Mas ele não é mais um diário propriamente dito, é literatura. E depois eu continuei fazendo. Antes de dormir, qualquer hora, meia-noite, 1h da manhã, eu vou no computador e registro a minha memória do dia. Quando nós fizemos, o computador estava praticamente engatinhando, né? Exatamente. Depois, era um XT que eu tinha na época. Tá certo. Era um monstro. Dalila, quantos livros você publicou? Eu já perdi um pouco a conta. De poesia, eu acredito que 17. Mas tem alguns livros de crônicas, publiquei 2 livros de crônicas que eu publiquei aqui no diário. Você tinha uma coluna no jornal? Eu tinha uma coluna, tive quase 5 anos, mantive uma coluna aqui no Diário do Grande ABC. E dessas colunas eu retirei. Via Verbo. Via Verbo. Boa memória, hein? Via Verbo. Via Verbo. De 95 a 2000. Eu mantive essa... E o jornal, com todas as dificuldades da imprensa escrita, continua aos domingos aceitando algumas, né, poesia. Quais jornais que publicam poesia hoje? É verdade, eu acho até estranho, mas é muito difícil. A não ser específicos, veículos específicos para a literatura, né? Perfeito. Mas a minha coluna, eu não publicava poesia na minha coluna. Era de opinião, era uma coluna que eu opinava sobre as políticas públicas, as questões, tanto que eu publiquei um livro chamado ABC, agora não me lembro mais o nome do meu livro, Artes e Ofícios, um olhar sobre o ABC. E eu dividi em capítulos essas crônicas, e eu retirei dessas 300 crônicas que eu publiquei, 60 que falavam especificamente da cultura do ABC. E isso está nesse livro. Então, ali eu falo de diversos assuntos, de várias expressões artísticas, das políticas culturais também. Tá. A Universidade Federal do ABC acolheu o acervo do Livre Espaço.
mas existe muito mais coisas, né? Sim. Perdemos Valdenísio Petrolli, ele tem um acervo maravilhoso. O acervo do Pasqualino, uma parte está no museu, uma outra parte está comigo. Antônio Posidônio Sampaio, que deixou um apartamento cheio de coisas. O que fazer para preservar essa produção cultural do ABC, Dalila? Olha, desde que eu criei em 1996 o Alfarrábio, Centro de Referência em Memória, que é o meu acervo pessoal, que está hoje no Alfarrábio, eu tinha essa preocupação. Por quê? Pelo fato de há 28 anos eu manter uma livraria de livros usados, toda vez que morre um intelectual, alguém que possui muitos livros, muitos documentos, a família me procura. Assim como procura você também. Você é um grande memorialista. E o coração da gente dói porque eu não tenho espaço. Eu fico adoecida. Eu já cheguei a ter crises de choro. É um horror. É um horror. Então você sabe muito bem, lida muito bem com isso. E é um sonho muito antigo pensar em algo que seja criado aqui no ABC, para onde iriam todos esses acervos, que seria, eu dei essa sugestão num seminário da Universidade Federal do Grande ABC em 2012. Está lá no planejamento estratégico, sugestão de algo muito parecido com o IEB em São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros, mas que seria um instituto de estudos do ABC, já temos histórias, e esse instituto abrigaria esses acervos, mas precisamos de um espaço físico. A ideia do espaço já existe, a universidade criou um departamento eu não vou me lembrar agora exatamente o termo, mas é de memória e cultura, para onde, como você disse, já foi um lote, alguns lotes. Um deles é o Livro Espaço, que já foi escaneado, e já foi também o material sobre o fórum, que eu mantive durante 10 anos, isso também já foi para lá. Já foram alguns documentos do Antônio Posidônio Sampaio, que ficaram sob a guarda da Luzia Maninha. O filho dele pediu que ela gerenciasse isso, tal, e ele também ajuda. Mas não temos espaço físico, mas é um primeiro passo. Eu acredito que a partir daqui a gente vá criando essa ideia lá dentro, enraizando essa ideia, para que um dia a gente possa ter a maneira da USP e um acervo da nossa inteligência, né, nesse acervo. Tomara que um dia a gente consiga. Bom, gente, eu estou ganhando o livro da Dalila, né? Esse é do ano passado. Tempo em Fúria. Eu queria, Dalila, que você voltasse aos tempos do Livre Espaço da Rua das Bandeiras, que não era o Livre Espaço seguinte, onde vocês iam ler poesias, né? Há 40 eu queria, a gente sempre encerra dizendo, na próxima, dessa vez vamos encerrar diferente. A Dalila Teles Veras lendo um poema. Eu tenho maior alegria em ler um poema assim. Olha, eu ganhei autógrafo, gente, ó, né? Para o estimado Ademir Médici, esses poemas de Um Tempo em Fúria. Com um abraço sempre fraterno e grato, Dalila, 12 de fevereiro, é hoje? Estamos gravando hoje, 12 de fevereiro de 2020. Acompanhe pelo diário a programação dos 28 anos do Alfarrábio. Dia 22 agora teremos a festa. Dia 22, né? Onde eu não sei se o programa já está... tá. Não vai estar no ar, vai então ser já aconteceu. Pós-festa. Mas a Miriam Gimenez, o Vinícius Castelli, o já pessoal, noticiaram e largamente. A imprensa local, a imprensa da região, né? Largamente. Está falando, isso é legal. A gente já está pensando no 29 e 30. Dalila, você encerra o programa. Vamos ver. Eu só rapidamente, esse livro é um livro muito comprometido com temas atuais. É um livro que eu escrevi entre 2017 e 2019. 2016 já tem alguns poemas. E eu falo deste meu tempo, que é um tempo em fúria em todos os sentidos, né? Falo da situação política brasileira em poemas, naturalmente, tentei trabalhar isso em poesia. Esse livro foi lançado em Portugal, na minha cidade natal, Funchal, numa feira do livro, e depois lançado aqui. Deixa eu ver o que eu poderia... um poema mais curto, porque há alguns poemas...
Tudo isso foi de improviso, viu? Eu ganhei Pois o livro, é, e eu não falei, vim vou... aqui pensando... Não. E o que é legal, o que é jóia. Olha, eu vou ler um poema bastante contundente que aborda a questão política brasileira, que é Nova Velha República. Os ratos da puída nação, água chegar ao convés, deixam o sórdido porão. Aos urros e apostas reproduzem, sem decoro, seu envenenado rizoma. Afoitos e triunfantes, afastam, golpeiam, erguem o mastro de hipotética nova república. Pela própria peçonha, intoxicados, patéticos, sem o saber, voltarão para a pestilência do porão, sem direito à luz da história. Dalila, obrigado, viu? Eu é que agradeço muito, As portas Ademir. estão abertas para você, para o Luiz Roberto Alves, para o Valdecírio Tomara Teles que eles Veras, venham todos aqui, né? adoraria ouvi-los. Zé de Souza Martins, oh, meu. Grande intelectual Puxa vida, vindo né? daqui, que não é mais Trabalhou nosso. aqui no jornal em 1960. Te aguardamos, meu. Oh, grande abraço. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Sempre jogo bola, jogo até peteca. Quando estou na escola, vou na biblioteca. Todos ali gostam de ler, brincam lendo livros, lendo lindos livros, lendo livros de imagens, livro de letrinhas, livro que as palavras andam pelas linhas. O meu irmão, a minha irmã, brincam lendo livros, lendo lindos livros, lendo. Vamos brincar, brincar de ler, vamos brincar pra valer. Com meus pais e meus irmãos, a vovó e o nenê. As palavras, quando contam, são histórias. Quando lidas, são ideias. Quando ficam, são memórias. Brincar de ler, vamos brincar pra valer. Com meus pais e meus irmãos, a vovó e o nenê. As palavras, quando contam, são histórias. Quando lidas, são ideias. Quando ficam, são memórias. As palavras, quando contam, são histórias. Quando